A paz do Senhor, povo de Deus, eu estou aqui em mais uma oportunidade para falar um pouco sobre o livro do profeta Amós. Na verdade, o meu objetivo era falar sobre o livro de Joel, mas por um desencontro de atitude aqui que eu deveria tomar, eu escolhi o profeta Amós para fazer o estudo e fiz o estudo. Após isso, eu estou aqui para poder falar um pouco a respeito do profeta Amós, que era um pastor, um cultivador de sicômoros, mas que mesmo assim, conforme o capítulo de número 7, não era profeta, nem filho de profeta, foi chamado por Deus e Deus o ordenou a pregar. É isso mesmo. É muito interessante pensarmos que Amós, ele era do Reino do Sul e ele foi enviado por Deus para pregar no Reino do Norte. E por sinal, o único. Ele vivia em um tempo em que Israel estava muito próspero e isso fez com que aqueles que eram da corte, aqueles que estavam dispostos a poder cuidar da nação, os juízes, os profetas, aqueles príncipes, os reis, as pessoas que estavam em preeminência, acabaram cometendo muita injustiça social. E Amós é conhecido como o profeta da justiça social. Deus levantou ele do Reino do Sul e o levou para o Reino do Norte para que ele pudesse pregar contra a injustiça social. Havia muitos profetas mercenários, juízes que vendiam a causa por causa de um par de sandálias, e também eles menosprezavam muito as pessoas pobres, fazendo com que tivesse suborno, corrupção, impostos altíssimos, sem nenhuma necessidade. Aqueles que eram ricos aproveitaram do momento em que Israel estava em uma preeminência na área financeira para poderem aproveitar do povo pobre, fazendo com que o povo pobre vivesse uma realidade difícil. E aí Deus levanta Amós, e o tempo de ministério que ele exerceu foi muito pouco. Os teólogos trabalham com semanas ou, no máximo, alguns meses. Ele atuou no período de Jeroboão II, de Uzias, e 2 anos depois do terremoto. Isto é, ele pregou, isto é, ele anunciou 40 anos antes da Assíria vir e destruir Israel. Amós era um profeta diferenciado, porque ele não tinha condições de ser profeta. Ele não veio de linhagem de pessoas que eram profetas. E mesmo assim, Deus o escolheu e fez com que ele pregasse, anunciasse a mensagem contra a injustiça social. Esta foi a função de Amós. A divisão do seu livro é muito importante dizer que é o teu primeiro livro. Ele foi o primeiro livro registrado em, por exemplo, pergaminhos de todos os profetas e escrituras. Foram 16, e ele divide o seu livro do capítulo de número 1, versículos de 1 e 2, em apresentação, dos versículos 3 até o capítulo 2, 8 julgamentos contra nações, dos versículos, aliás, do capítulo de número 3 até o capítulo de número 6, apresentamos aqui 3 sermões de julgamentos contra Israel. Do capítulo de número 7 até o capítulo de número... Na verdade, do capítulo de número 7, versículo 9 e versículo 10, nós vemos 5 divisões de julgamentos para Israel. E do 9 e verso 11 até o 15, nós vemos 5 promessas de restauração. E é muito importante aqui enfatizar que ele está sempre dizendo que Israel
por 3 transgressões ou por 4 está passando por aquela situação. Isto é, o pecado gera sofrimento, o pecado é o nosso inimigo, o pecado nos proporciona uma realidade promíscua. É de Amós a expressão do capítulo de número 3 e versículo de número 3. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Nós não somos uniformes, isto é, nós não somos iguais uns aos outros, mas nós devemos ter unidade. Se não estivermos de acordo, se não estivermos em alinhamento, se não estivermos em uma condição em que nós estamos vivendo tudo o que precisamos, nós não vamos conseguir andar juntos. Na obra de Deus, em casamento, com a equipe, nós precisamos estar de acordo, estar em sincronia, estar unidos. Óbvio, nunca seremos iguais, mas poderemos ser unidos. É de Amós, no capítulo de número 4, vem para a Bíblia comigo a expressão, versículo de número 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Que versículo forte, hein? Será que estamos preparados para nos encontrar com o nosso Deus? Será que estamos prontos para apresentar as nossas obras diante de Deus? Será que estamos disponíveis para morrermos hoje e apresentarmos todas as obras que temos diante de Deus? Por isso que a recomendação bíblica é: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Capítulo de número 5, vem para a Bíblia comigo. A Bíblia é Bíblia e o resto é história em gibi. A Bíblia é o livro e o restante é livros. Vem comigo. Olha o que diz a respeito do culto de Israel naquele tempo. Olha o que diz: aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Os teus cânticos serão afastados de mim. Não vale a pena nós apresentarmos um culto para Deus que é diferente da nossa realidade cotidiana. Eu sempre digo e torno a repetir: o culto que oferecemos para Deus deve ser o resultado do que nós estamos cultivando diariamente, porque culto é entregar adoração. E é por isso que Deus diz desse jeito, com hipocrisia, tratando algumas pessoas piores do que se trata outras, muito por conta de condição social. Não vale a pena, não vou nem ouvir. Eu não quero ouvir os seus cânticos, eu não quero. Mas vem para a Bíblia comigo, vamos. Capítulo de número 8, versículo de número 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Uma mensagem bíblica tem faltado em muitos ambientes e em muitos lugares. E é isso o que Deus está dizendo. É isso o que Deus está anunciando. Há cerca de 700 anos atrás, vai faltar palavra. Vocês não vão sentir fome de sede, nem sede. Aliás, vocês não vão sentir fome de pão. Que é isso, hein? Bolei agora, hein? Acontece, faz parte. Vamos que vamos. Vocês não vão sentir fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu silenciarei. Não haverá profetas de verdade como Amós. Haverá profetas mercenários. Capítulo de número 7 e versículo de número 8.
E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Sabe o que isso quer dizer? Eu tô colocando limites. Tô colocando limites em algumas relações. Tô colocando limite na sua língua. Tô colocando limite na sua família. Eu vou botar um prumo. Eu vou ajustar. Eu vou dar um jeito. Deixa comigo. Se você não quer se arrepender, eu faço isso. Eu dou um jeito em você, do meu jeito. Se eu tô te propondo, se eu tô falando pra você, muda, transforma, se arrependa, e você não quer, deixa comigo. Eu vou colocar um prumo. Eu vou ajustar a medida. Eu vou dar um jeito em você. Amós, 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 Amós. Diz o seguinte, para terminarmos. Capítulo 9, versículo 11. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Ainda há restauração, ainda há mudança, ainda há solução. Deus, mediante um contexto de pecaminosidade, nos diz a esperança, a restauração. Eu vou mudar, eu vou transformar o contexto, eu vou fazer a diferença. Deixa comigo, eu estou entrando em ação nesse contexto e vou mudar tudo, e vou transformar tudo, e vou trazer tudo a novo. Que Deus abençoe a sua vida. Tá chegando a restauração aí. Tá chegando a restauração na sua casa. Tá chegando restauração na sua relação de amizade, no seu casamento. Tá chegando restauração na sua vida como um todo. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.